fala sobre esse livro e sobre essa história bíblica. E hoje eu quero reportar essa história e ministrar uma palavra ao coração da igreja. Amém? 2 Reis, capítulo 7. Quem achou, diz achei. Verso de número 1. Em pé como nós estamos, em reverência à palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Então, disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, não há fome na cidade, e morremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Assírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém lá, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros, de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram e os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: não fizemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa ministrar em nossos corações, Pai. Que a tua palavra venha, Senhor, como luz no meio da escuridão. Que a tua palavra venha como pão, Senhor, para alimentar o que está faminto. Que a tua palavra venha como água fresca, Senhor, para refrigerar, Deus, aquele, Senhor, que está sedento. Que a tua palavra venha como remédio, Senhor, para o enfermo. Que a tua palavra, Senhor, cumpra o propósito para o qual ela está sendo enviada. Eu oro, Senhor, colocando a tua igreja, Pai, neste momento, na dispensação do teu Espírito, e usa como canal, Pai, instrumento do Senhor nas tuas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se assente em nome de Jesus. Irmãos, esse texto, ele narra a história de uma guerra. O povo de Deus, o povo de Israel, se encontrava neste exato momento cercado pelo exército sírio. E a Bíblia mostra nessa narrativa que todas as fontes de mantimento para poder abastecer essa cidade estava comprometida. Fizeram um cerco contra a cidade, todas as entradas tinham
gente do exército adversário. E como acontece numa guerra, as pessoas estão trancadas na sua cidade, não tem como comprar, e o que vende, vende mais caro, as coisas começam a ficar complicadas, é a lei da oferta e da demanda, e aí agora não consegue mais ser abastecida a cidade, a comida que tem na cidade começa a acabar, as pessoas começam a se preocupar, as pessoas começam agora a terem problemas emocionais, problemas psicológicos, porque uma guerra, ela mexe com a estrutura de uma nação, uma guerra ela mexe com a estrutura moral, com a estrutura mental, com a estrutura emocional de uma pessoa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguma coisa acontecendo que te afetasse muito emocionalmente, por causa da dor, da tristeza. Agora você imagina a guerra, onde você vê pessoas morrendo o tempo todo, e ali no caso daquela cidade, a morte não era por um tiro, a morte começou a ser morte por fome, o povo não tinha o que comer, a cidade estava cercada, o pouco animal que tinha, já foram todos mortos. Acerca da história bíblica, na narrativa do texto, mais para frente você vai ver que o mental, o emocional dessas pessoas ficaram tão deturpados, que mães começaram a comer os próprios filhos. Olha que situação que chegou, a ponto de o rei, ele perder a noção de como estava, de que ele também estava disposto a se alimentar do seu próprio filho, porque não tinha mais o que comer. Eles estavam virando agora canibais. Pastor, mas está na Bíblia, está escrito, você pode ler os textos posteriores, você vai ver isso. Irmãos, o sofrimento, ele é capaz de mexer com a mente, o sofrimento ele é capaz de mexer com as emoções, o sofrimento é capaz de mexer com o entendimento, com a racionalidade das pessoas. E esse texto, ele tem essa narrativa, aonde essa crise em Samaria foi tão grande, tão grande, tão grande, que as pessoas começaram a surtar. As pessoas começaram a surtar, não agiam mais normalmente como elas agiam, como se não bastasse essa epidemia, agora a população se volta um contra o outro. Quem aqui já assistiu Walking Dead? Quem já assistiu Walking Dead? Tem alguns irmãos aí perdendo tempo, né? Eu nunca assisti, mas eu já vi algumas coisas, que eu sei que tem um zumbi que anda comendo gente, né, que são meio canibal, é uns negócios meio assim, né? E aí, agora você imagina, irmão, na vida real isso acontecendo. Você consegue mensurar do que se trata esse texto? O que nós estamos falando aqui? Você consegue mensurar isso? Irmãos, nós também vivemos dia após dia crises, situações adversas. Há momentos em nossas vidas que às vezes nós não estamos em guerra de nação contra nação, mas às vezes nós estamos numa guerra interna, às vezes nós estamos numa guerra familiar, às vezes nós estamos numa guerra financeira, às vezes nós estamos numa guerra emocional, às vezes nós estamos numa guerra psicológica, às vezes nós estamos numa guerra conjugal. Eu pergunto para você aqui nessa noite, que tipo de guerra você está enfrentando? Às vezes nós estamos numa guerra na saúde. Que tipo de guerra você enfrenta? Que tipo de guerra você está enfrentando? Olha, existem guerras, irmãos, que às vezes nós entramos nela e nós nos desestruturamos, perdemos a razão, perdemos o sentido. Por isso que tem gente que quando quebra financeiramente falando, entra em crise financeira, tem gente que se mata. Já ouviu falar de gente assim? Tem gente que entra em crise financeira, entra em depressão, fica no quarto lá. Tem gente que quando entra em crise financeira não sabe mais o que fazer, não sabe para onde ir. Tem pessoas que quando entram numa guerra de perdas, perde alguém que ama, perde um ente querido, ela entra em um conflito, entra numa depressão, ela começa uma guerra interna. É uma guerra interna onde começa a se matar aos poucos.
Irmãos, eu estou falando de situações reais. Eu não estou falando de situações que são utópicas ou utopia. Eu estou falando de coisa real, coisa da vida. Irmãos, lá no Rio Grande do Sul, é porque nós não temos acesso a todas as informações, mas lá no Rio Grande do Sul está havendo uma guerra. Está havendo uma guerra. É uma guerra interna. É uma guerra do poder público contra a sociedade. Tem gente lá que está padecendo fome, porque comida não está chegando onde eles estão. E a mídia fica cobertando essas coisas. A mídia, ela não expõe tudo. Irmãos, tem pessoas que estão isoladas ainda. Tantas pessoas desaparecidas. Eu vi um vídeo de que jet ski, lancha, que era do exército, do governo, estavam servindo apenas para sustentar ponte, as pessoas atravessaram de uma cidade para outra, porque eles não estavam disponibilizando combustível para poder ir resgatar pessoas ou procurar pessoas que talvez estavam desaparecidas, entre outras coisas. Irmãos, existem guerras acontecendo no mundo que nós não sabemos. Existe guerra que acontece às vezes dentro dos hospitais, e às vezes nós não sabemos. Existem guerras que acontecem às vezes dentro da empresa que você trabalha, e às vezes você não sabe, você está ali no meio. Existem guerras que às vezes acontecem dentro da nossa família. Existe guerra que às vezes acontece dentro de nós mesmos. Às vezes sabemos e às vezes não sabemos. Contudo, as guerras, elas têm uma característica: matar. Guerra é para matar, é para dizimar, é para destruir. Samaria estava em conflito, Samaria estava predestinado a ser destruído. Samaria estava predestinada à morte. Mas eu quero falar aqui algumas características da crise de Samaria. Era uma cidade fortificada. Isso fala, irmãos, uma cidade fortificada, uma cidade protegida. Era uma cidade que tinha muros em volta. Deixa eu dizer uma coisa para você: por mais fortificado que você seja, por mais que você se proteja, por mais que você possa se cuidar, você ainda tem áreas de vulnerabilidade. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, por mais forte que você seja, existe em você áreas de vulnerabilidade. Não, eu sou o bom. Comigo não acontece não, acontece com os outros, comigo não. Comigo as coisas por quê? Porque eu sou bom, eu é que sei, eu posso, eu faço. Escuta, todos nós temos áreas de vulnerabilidade. Não existe super-homem, não existe super-mulher, não existe ninguém que não esteja sujeito a passar por momentos de adversidade. Às vezes nós confiamos na nossa própria força, nossa capacidade, nossa intelectualidade, sabedoria, sagacidade. Quantos confiam em si mesmo e não entendem, por mais forte que seja, que sempre há vulnerabilidade em nós. O rei da Síria, Ben-Hadad, ajuntou o exército, cercou Samaria. Naquela época, as cidades eram cercadas por grandes muros, as plantações ficavam do lado de fora. Ou seja, se a plantação ficava do lado de fora, o exército adversário, eles conseguiam destruir todo o alimento, e quem estava dentro não tinha mais o que comer. Você está entendendo, irmãos? Olha que situação difícil ficaram. Houve fome na cidade, poucos dias começou a crise, a inflação cresceu, todo mundo começou a vender mais caro, porque a demanda aumentou, mas a quantidade diminuiu, assim como disseram que vai acontecer com o pacote de arroz. Quem já ouviu falar? Já ouviram? Já foi no mercado, já viu que subiu? Quem já viu? Eu falei para a Priscila, eu fui no mercado esses dias aí, eu vi um que a gente costumava comprar, subiu R$5. Mas eu não estou aqui para alardar os irmãos não, os irmãos saírem daqui correndo lá comprar, não. O que eu estou dizendo é que quando existe uma procura, e a quantidade vai diminuindo, a lei da oferta e da demanda faz com que o preço suba. A questão é assim. E em Samaria, irmãos, isso começou a acontecer, a crise chegou até o ponto das pessoas se tornarem canibais para não morrer de fome. Olha que tragédia, que situação, crise terrível.
Reação das mulheres: oferecer os próprios filhos como comida. Imagina, irmão, a mãe pegar o filho: toma, não tem mais esperança. Não é porque elas eram más, olha, presta atenção, não é porque elas eram más, não é porque elas perderam o amor, é porque não tinha mais esperança. Nós vamos morrer mesmo, não tem mais o que fazer, então leva essa criança, pode matar, come, pelo menos você vive mais algum dia. Na verdade está todo mundo predestinado à morte, não há futuro. Quantas pessoas em tempo de crise são assoladas e tentadas a perder seus valores? Olha para mim nessa noite, eu venho nessa noite em nome de Jesus dizer para você: não importa o tamanho da crise que você esteja, não perca os seus valores. Não perca os seus valores. Você tem valor, amém? Você tem valor. Não perca os seus valores. Não perca os seus valores morais. Não perca os seus valores da família. Muito menos não perca o seu valor espiritual. Não perca a visão de quem você é em Deus. Não perca a visão do que Deus representa na sua vida. Não importa a crise, não importa o problema, não importa a dor. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei, mas Deus sabe. Você não pode perder o seu valor. Você não pode perder a visão do que Deus representa para você. Você não pode perder o valor da sua família. Você não pode perder o valor que Deus colocou sobre você, a herança de Deus sobre você, a sua salvação, a sua vida eterna, os valores morais, os valores familiares, os valores espirituais. Não perca. É a palavra do Senhor para ti nessa noite. A reação do rei de Samaria já foi uma reação diferente. O rei de Samaria, ele começou a culpar as outras pessoas. Quem é você no momento da prova, no momento da tribulação? Você é um daqueles que assume a responsabilidade e fala o seguinte: está tendo problema, ao invés de eu ser mais um problema, eu vou ajudar a resolver. Ou você é daquele de que estamos passando por isso, a culpa é do Loriano, ele que não mexeu os doces, ele que não resolveu. É o Adilson não coopera, o Adilson não ajuda. Essa casa, as coisas não estão dando certo, é por causa desse homem, esse homem não faz nada. Não, as coisas não estão acontecendo, é por causa dessa mulher. Quem é você no momento da crise? É o transferidor da culpa? É o transferidor, é o acusador? É da acusação? Ou você é um daqueles que fala: tá, o problema está aqui sim, o negócio está acontecendo, mas eu vou me levantar e eu vou resolver no nome de Jesus. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, não seja um acusador, não seja transferidor de culpa, seja resolvedor de problema. Amém? Olha o rei disse nessa ocasião, ele estava passando pelo muro da cidade, a mulher gritou dizendo: acode-me, meu senhor. E ele disse: se o Senhor não te acode, adote-te, se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse mais o rei: que tens? E ela disse: esta mulher me disse: dá cá teu filho, para hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Olha só que proposta do rei. Escuta, o rei representava aqui nesse texto uma autoridade. Diga comigo, autoridade. Diga comigo, uma referência. Diga, referência. Escuta, de quem é autoridade, de quem é referência, sempre você espera uma boa direção, uma boa palavra. Olha o rei dizendo, o rei não tinha mais esperança. O rei falou: é o seguinte, se Deus não te acode, quanto mais eu. Vamos fazer o seguinte: dá cá teu filho, vamos comer ele hoje, amanhã a gente come o meu. Fazer o quê? Vamos todo mundo morrer. Você queria um líder desse para você? Sim ou não? Você quer um marido desse? Você quer uma mulher que fica apontando, vai lá, acusador, igual esse aqui, transferidor de problema? Escuta, esse rei era autoridade, ele deveria ser um instrumento de Deus para dar uma direção. Assim como você marido, você pai, olha aqui para mim, você precisa ser dentro da tua casa um instrumento de Deus para dar direção.
Assim você mãe, assim você esposa, você precisa ser um instrumento de Deus na sua casa, para ajudar o seu marido à direção, para ajudar o seu marido a enxergar o que precisa ser feito, não para ser uma acusadora, uma transferidora de culpa, de problema. E aí ele diz: dá cá teu filho para que comamos, e escondeu. Olha só que ele é tão malandrão, ainda escondeu o filho dele, e escondeu o seu filho. O rei de Israel, ao invés de recolher os seus erros, reconheceu os seus pecados de Samaria, ao invés de pensar uma estratégia para fortalecer a cidade, de criar novos meios de provisão, levantar um clamor, ele jogou a culpa no profeta. Nessa hora o profeta sempre leva a culpa. Geralmente é assim, as coisas dão errado no lugar, a culpa é do profeta, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é da autoridade, a culpa é do homem de Deus. Eliseu estava quietinho, e o problema da cidade, o rei que tinha autoridade transferiu a culpa. Diga comigo nessa noite: quando eu transfiro culpa, Deus não age em meu favor. Toda transferência de culpa é uma forma de você tirar a responsabilidade de si, é de você se eximir da responsabilidade. Quando eu faço isso, eu tiro a responsabilidade de mim e transfiro a culpa para o outro, eu estou impedindo Deus de trabalhar em meu favor, eu estou impedindo Deus de trabalhar na minha causa. Olha, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Ameaçou o profeta. Corajoso, né? A cidade já estava, eu acho que é porque ele estava tão sem esperança, ele já devia estar pensando assim: todo mundo vai morrer mesmo, se eu achar esse profeta aqui hoje, eu arranco a cabeça dele. Olha o que ele falou do profeta Eliseu. O rei de Samaria procura Eliseu para matá-lo, culpou Deus pela miséria da cidade. Quando a crise chegar na sua vida, não jogue a culpa nos outros, pare de culpar os outros pelos seus erros, pelo seu fracasso, assuma suas incapacidades, assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Tem gente que tem mania de culpar os outros. Tem pessoas que às vezes estão sofrendo trauma, sofrendo problemas, já dizem assim: a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, foi meu pai que fez isso, foi minha mãe que fez isso, foi fulano que fez isso. Ainda que tenha sido, assuma a sua culpa. Culpa do quê, pastor? Culpa de ter o coração duro e não perdoar, culpa de não se inclinar à palavra do Senhor, culpa por permitir que os problemas externos te atinjam, culpa por permitir que as dores externas elas venham sobre você. Assuma a culpa. Nós não podemos transferir para o outro a vida toda a dor a qual nós estamos sofrendo. É como se nós estivéssemos dando veneno para o outro beber, ou é como se nós estivéssemos bebendo veneno esperando que o outro morresse. Não vai acontecer. Quem vai morrer é você. Olha para a pessoa do céu e diga assim: não beba veneno esperando que o outro morra. Então assuma a sua culpa. Assuma a sua culpa. Assuma a sua responsabilidade. O rei tinha que dizer: nós estamos em pecado, nós pecamos, nós falhamos, Deus está permitindo essa situação, porque o meu coração é duro, porque eu não perdoo, eu não consigo me humilhar diante do Senhor, eu não coloco a minha liderança diante dos cuidados de Deus, a culpa é minha, eu que preciso me humilhar, eu que preciso reconhecer o meu pecado. Assuma a culpa, assuma a culpa. O rei não fez isso, transferiu para o profeta. A culpa é dos meus pais, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é do vizinho, a culpa é dessa cidade, a culpa é desse país que eu não prospero. Quantas pessoas colocaram a culpa no país, nas autoridades que estão governando para não prosperar? As coisas não estão dando certo para mim, a culpa é do presidente, a culpa é do prefeito, a culpa... Ei, não, assuma a culpa. Olha para a pessoa do céu e diga assim: assuma a culpa. Reconheça a sua culpa. Mas ele tem culpa, ele pode ter a parte dele, mas o maior é você.
não foi um bom administrador, não é um bom investidor, não estuda, muitas das vezes é soberbo, muitas das vezes é soberba, não pensa antes de fazer, não ora antes de fazer. Assuma a sua culpa. Assuma a culpa. Senhor, eu reconheço a minha culpa. Quando nós nos humilhamos diante do Senhor, o Senhor se inclina para ouvir o nosso clamor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem que humilhar, tem que reconhecer diante do Senhor. Tem gente que não tem humildade para reconhecer o erro, não tem humildade para falar: eu errei, eu falhei, meu coração é soberbo, minha família está sofrendo por minha culpa. É tempo de assumir a responsabilidade. Pessoas estão sofrendo por causa de erros, às vezes primários, que nós estamos cometendo. Olhe para a pessoa do céu e diga assim: ó, Deus espera mais de você. Deus espera mais de você. Assuma a culpa. Se você não está conseguindo administrar sua família, assuma: eu não estou conseguindo, Deus. Eu não estou conseguindo administrar o salário que eu ganho. Eu gasto mais do que eu ganho. Senhor, a minha vida espiritual não está da maneira correta que deveria. Assuma a culpa. O problema não é a igreja, o problema não é que está faltando programação, o problema não é que está faltando unção, não está faltando palavra, o problema sou eu. Precisamos ter humildade para assumir a culpa. Precisamos ter humildade para reconhecer o erro. Precisamos ter humildade. Esse casamento não está bom, por quê? A culpa é dele, a culpa é dela. Não, culpa minha. Culpa minha, eu preciso melhorar. Eu preciso mudar. Meu comportamento não está somando. Meu comportamento não está sendo qualitativo. Meu comportamento não está agregando. Eu estou causando problema. Eu estou. A culpa é minha. Quem está aqui nessa noite? Assuma a culpa. Assuma a responsabilidade. Está certo que nós enfrentamos crises em várias vertentes. Tem coisas que às vezes não está ao nosso alcance resolver, sim ou não? Tem coisa que às vezes não está ao nosso alcance. Mas o que não está ao seu alcance, deixa que Deus faz por você. Deixa que Deus faz por você. Mas o que está ao seu alcance, vai lá você e faça. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, está ao seu alcance? Faça. Muitas pessoas, elas ficam culpando A, B ou C, e elas às vezes transferem confiança, em vez de em Deus, transferem para pessoas. Escuta, quero dar um exemplo aqui. Existem casais que às vezes não conseguem resolver os seus conflitos, em vez deles resolverem diante de Deus e procurarem pessoas que vão ajudar para agregar valores, para que esse casamento melhore. O que eles fazem? Eles procuram pessoas que é apenas do ciclo de confiança emocional, mas não espiritual, para tentar ajudar nesse casamento. Só que o seu ciclo de confiança emocional não vai ajudar. Você precisa procurar alguém que pode, além de te aconselhar, além de te ajudar, orar por você, liberar uma palavra de vitória e um milagre da parte de Deus acontecer. Mas eu confio só na irmã Mercedes, porque ela é minha amiga. A amiga não vai resolver. Mas eu confia em Deus, confia no Senhor. A amizade que não agrega valores espirituais não vai resolver na sua vida no momento da adversidade, não vai te ajudar a resolver. Olha, uns confiam em carros, outros em cavalos,
mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. No momento da crise, uns procuram amiga, outros procuram amigo. Aquele que crê no Senhor dobra o joelho e procura Jesus de Nazaré. O Senhor é meu amigo, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Deus. Eu assumo a minha culpa, eu assumo a minha responsabilidade, eu me humilho, eu peço perdão, eu renuncio ao meu pecado, eu vou recomeçar, e o Senhor virá em seu favor e a obra será feita. Vai acontecer, meu irmão. Mas se nós não entendermos isso, nós vamos ficar no ciclo insano, igual o povo de Israel. O povo de Samaria estavam no ciclo insano. Eles chegavam no lugar, muro, meu Deus, chegavam no outro lugar, muro, não tem para onde ir, não tem o que fazer, você vai viver em torno do problema. Aquilo que era um lugar de confiança, aquilo que era um lugar de segurança, que era a cidade que morava, agora se tornou uma prisão. Imagina você preso dentro da própria cidade. Tem gente que está preso dentro de um casamento, preso dentro da família, preso dentro de uma empresa, preso dentro de uma crise financeira, preso dentro de uma crise emocional, preso dentro de uma situação que parece ser irresolvível, mas hoje o Senhor está dizendo que Jesus veio para te libertar. Qual é a prisão que você acha que não tem resolução? Jesus tem poder para te libertar nessa noite. Muitas pessoas vivem num ciclo insano. Ela vai para um lado, não dá certo, vai para o outro, não dá certo, vai para o outro, não dá certo, vai para o outro, não dá certo. Estou morrendo, não tem jeito. Jesus está dizendo: tem jeito. Diga comigo nessa noite: tem jeito. Em nome de Jesus, tem jeito. Ser abençoado, prosperar em época de prosperidade, todo mundo pode. Mas ser abençoado e prosperar em época de crise é só para aqueles que confiam em Deus. O momento está bom, a política está boa, o país está em ascensão, está todo mundo prosperando. Vamos surfar na onda, todo mundo prosperando, aí é legal. Está crise, problema, todo mundo passando por luta, por adversidade, mas tem uns que estão prosperando, tem uns que estão fluindo, tem uns que estão rompendo. Sabe por quê? Porque não confiam em homens, não confiam em cavalos, eles confiam no Deus Todo-Poderoso. Eles colocam a sua confiança no Senhor. Se quebrar financeiramente, ele continua crendo. Se vier a enfermidade, ele continua crendo. Se a crise vier, ele continua crendo, porque a sua esperança está no Senhor. Aleluia. A nossa esperança está no Senhor. No Senhor. É na crise que nós temos o poder de ver as mãos de Deus agir em nosso favor. É na crise, irmão. Porque quando a pessoa não está na crise, muitas vezes ela nem ora. Sim ou não? Não, está tudo de boa, a conta está gordinha. Antes eu contava os reais, agora eu conto os milhares. Conta está boa, Deus está prosperando. A gente só tem um trabalho agora da agenda. Final de semana vamos para onde? Irileu, reserva, cachoeira. Comer na onde? Vamos comer peixe, vamos comer churrasco, rodízio. O trabalho que tem agora é só escolher programa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando as coisas estão boas, ore. Quando as coisas estão ruins, ore mais. Mas nunca pare de orar. Coloca a tua confiança no Senhor. Hoje você tem, amanhã você pode não ter. Mas se a sua esperança estiver no Senhor, você se tornará inabalável. Inabalável. Os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia. Porque a sua confiança está no Senhor.
Sua confiança não está no trabalho que tem, não está no dinheiro que tem, não está na saúde que tem, não está nos amigos que tem. A sua confiança está em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. A reação do profeta Eliseu: profetizar a vitória. O rei de Samaria então enviou um mensageiro para ir ao encontrar com ele. O mensageiro foi. Quando chegou até a casa de Eliseu, Eliseu marcou dia e hora para terminar a crise. Escuta, problemas precisam parar quando chegar em você. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: ó, problemas precisam parar quando chegar em você. Mas o problema vai parar em mim, pastor? Não, vai parar por mim. Eu não vou assumir o problema, eu vou resolver o problema. Quem está entendendo? Ah, fulano criou tal coisa, fez não sei o que, chegou até você. Ah, é? Então vamos resolver isso aqui agora. Está disposto a conversar com a pessoa? Ah, não, porque o erro foi ele. Então nós vamos orar aqui, Deus vai te dar graça e você vai perdoar no nome de Jesus, porque é isso que a palavra ensina. Vamos resolver. Irmãos, existem umas coisas que é minha conduta, minha índole. Quando acontece algumas coisas que está fora da minha alçada, da minha resolução, eu não fico esquentando cabeça, eu não fico batendo cabeça. Eu vou orar, eu vou esperar Deus trabalhar no caso, eu vou esperar Deus trabalhar na situação. De alguma forma Deus vai colocar numa balança o justo e o injusto, o fiel e o infiel. De alguma forma Deus vai entrar na situação e Deus vai vir para resolver. Deus vai vir para resolver. Nós não precisamos ficar entrando em situações, irmãos. Olha Eliseu, o rei queria a cabeça dele, o rei queria matá-lo. O mensageiro chegou até a casa dele e Eliseu marcou a hora e marcou o dia para terminar a crise. O profeta estava em oração, o profeta estava buscando. Escuta, os maiores problemas que possam estar acontecendo, chegou em você, vai acabar o problema, vai acabar, porque encontrou um homem de Deus, encontrou uma mulher de Deus, vai acabar o problema. Ah, o fulano brigou com o fulano, fulano não sei o que, pois bem, eu não sou o juiz, não serei eu que vou resolver, vamos pôr diante de Deus. Deus vai trabalhar, vai gerar humildade, alguém vai precisar se arrepender, alguém vai precisar reconhecer o erro, e Deus vai trabalhar, Deus vai ser o juiz. Quem está entendendo, diz amém? Deus vai ser o juiz. Quando não se tem humildade de reconhecer o erro, coloca nas mãos de Deus. Olhe para a pessoa do seu lado. Quando não se tem humildade para reconhecer erro, põe na mão de Deus. Deus é juiz. Quem está entendendo, diz amém? Deus é juiz, meu irmão. Deus é juiz. Olha, assim diz o Senhor, Eliseu: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Olha a forma como o profeta resolveu. Ele quer me matar, então ele acha que a culpa é minha, o problema. Pois bem, eu estou declarando que amanhã, a quase esse tempo, a medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 de medida de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Eliseu estava dizendo que amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg de trigo, ou 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. Ou seja, o profeta estava dizendo: o comércio vai voltar a acontecer, as coisas vão fluir, as coisas vão voltar ao normal, as coisas vão começar a melhorar. O profeta estava dizendo: Deus vai entrar com providência nessa causa. Quando eu e você somos profeta de Deus, a crise ela não ganha proporção, a crise ganha resolução. Chegou, parou. Chegou, acabou. Não vamos estender isso aqui. Deixa o tempo, deixa Deus trabalhar. Tem uma palavra, tem uma direção, tem uma visão.
Deus vai resolver esse problema. Deus vai resolver essa situação. Quando não tinha trigo, não tinha cevada, não tinha nada, apenas escassez, Eliseu profetizou: amanhã Deus vai mudar essa história. Como que está a sua vida? Qual é a área da sua vida que está escasso? Só escassez. Deus está dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amanhã é um novo dia. Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar a tua vida. É uma palavra que sair da boca de Deus pode mudar seu destino, pode mudar a sua vida, pode resolver o seu problema. Uma palavra que sai da boca de Deus, quando você leva o seu problema para a pessoa certa, a pessoa certa tem a resolução. Deus tem a solução para os seus problemas. Deus tem a solução para os seus problemas. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, as coisas sempre irão piorar. É verdade, muita coisa vai piorar, mas a mesma Bíblia diz que a boca é para abençoar e não para amaldiçoar. Se as coisas já estão indo ruins, se você fala maldição, vai piorar. Mas se sua boca sai palavra de vitória, Deus vai fazer acontecer. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe, para cumprir o propósito a qual Ele tem. A sua boca, ela tem poder para gerar vida ou morte. Então escolha vida, libere palavra de vida, profetiza vida, profetiza vida. Do fruto da boca do homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. Se você lançar uma palavra abençoada, você comerá o fruto dela, mas se você lançar uma palavra amaldiçoada, você também comerá o fruto dela. Eliseu disse: amanhã haverá abundância aqui em Samaria, amanhã haverá abundância aqui nessa terra. Eu quero profetizar a você, levanta a sua mão agora, diga em nome de Jesus: amanhã haverá abundância na minha casa. Diga: amanhã haverá abundância na minha família. Diga: amanhã haverá abundância no meu casamento. Diga: amanhã haverá abundância no meu ministério. Diga: amanhã haverá abundância na minha vida espiritual. Diga: amanhã haverá abundância na minha saúde. Diga: amanhã haverá abundância nos meus familiares. Diga: amanhã haverá abundância na minha cidade. Diga: amanhã haverá abundância na minha vida. Aleluia! Do fruto da sua boca o seu coração se fartará. O que produz os seus lábios? Vida ou morte? Vida ou morte? Libere palavra de vida e você viverá por ela. A sua boca, ela pode trazer as bênçãos sobre a sua vida que talvez você ainda nem orou, mas você liberou a palavra e ela soou diante do Senhor como uma oração. Há poder nas palavras, há poder nas suas palavras, há poder nas suas palavras. A reação do capitão: dúvida. Quando Eliseu disse: amanhã a esta hora você poderá comprar em Samaria 3 quilos, o capitão, que era servo do rei da Síria, duvidou, disse: impossível, ainda que faça janelas nos céus, isso não pode acontecer. Irmãos, quanto crente incrédulo existe? A gente jejua, a gente ora, a gente põe as mãos, a gente derrama o óleo, só falta lavar, dar banho de óleo e unge. O pessoal: você crê? Irmãos, tudo é possível ao que crer. Diga à pessoa do seu lado: você tem que crer, irmão. Tem que ter fé, tem que exercitar a fé. O capitão aqui duvidou. Tem muito crente que é duvidoso, tem crente que é incrédulo, tem crente que não crê que Deus realiza a obra, que Deus realiza milagre, que Deus prospera, que Deus restaura, que Deus muda. Tem que crer, irmão, tem que crer. Quando uma nação entra em crise, quando a inflação fica muito alta, são necessários vários anos para mudar a situação. Deus mudou a situação de Samaria em um dia. Olha para a pessoa do céu e diga assim: um dia para Deus. Deus só precisa de um dia, Ele pode resolver o teu problema.
Olha aqui para mim nessa noite, quanto que você deve? O que você precisa? O que você deseja? Aquilo que você realmente precisa que Deus faça? Um dia Deus pode resolver. Um dia, não é um dia qualquer, não. Um dia Deus precisa, Deus pode resolver tudo isso. Deus pode resolver tudo isso. O capitão duvidou. Não seja você como capitão, seja alguém de Deus, alguém que crê, porque Deus continua realizando milagres, amém? O profeta disse: eis que verás com os teus olhos, porém não participará, não comerá. Olha, o incrédulo, ele não participa da bênção, ele só consegue ver os outros usufruindo, mas ele não participa. Por quê? Porque ele não tem parte na herança. Toda pessoa incrédula, ela só consegue ver os outros contar testemunho. Quinta da vitória, fulano vem aqui, glória a Deus, Deus me deu uma bênção, e o incrédulo está lá no banco, ó. Será que Deus gosta só dele, não gosta de mim? O incrédulo só assiste os outros testemunhar, não participa, porque a incredulidade rouba a sua fé, e quando a sua fé é roubada, você não alcança o propósito. Você não alcança o propósito. Olha, não seja como esse capitão que ficou de fora, apenas viu o que Deus fez, mas ele não pôde usufruir. A reação, a Bíblia fala nesse contexto que 4 leprosos, quero concluir com isso, diante da crise, do lado de fora de Samaria, eles viram o pau torando, o negócio estava mal. De acordo com a história, mediante a lei mosaica, os leprosos não podiam comungar com as pessoas que não tinham deficiências, então elas não podiam entrar na cidade, elas ficavam do lado de fora das cidades. Só que o problema estava acontecendo aonde, gente? Diga comigo, dentro da cidade. Os leprosos estavam do lado de fora, os doentes estavam do lado de fora, estavam bons, e os que estavam bons, estavam dentro da cidade, estavam doentes, viraram Walking Dead, começaram a comer uns aos outros, bom de zumbi. Então o problema, que aparentemente a lepra estava do lado de fora, o leproso estava bem, e os que estavam bem, estavam mal, porque não tinha mais esperança. Olha a situação dos leprosos, eles viviam do lado de fora, mas o leproso não podia viver com aquilo, e eles disseram para os outros: é o seguinte, se a gente entrar nós vamos morrer. Será que alguém vai querer comer carne de leproso? Acho que não. Então, mas nós vamos morrer de fome. Já que nós vamos morrer de todo jeito, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o acampamento dos sírios. Talvez, conjecturando aqui, talvez alguém deve ter pensado assim, ó, pelo menos a gente morre mais rápido. Chega lá, ele já mata a gente logo, já resolve o problema. Porque quando não se tem esperança, o que você imagina? Que a morte é a solução. Só que não é assim que se resolve. As coisas não se resolvem desse jeito. Mas os leprosos pensaram assim: se a gente entrar, a gente morre. Se a gente sair, se a gente for para lá, a gente morre. A gente precisa escolher um dos dois lados. E qual eles escolheram? Ir no acampamento dos assírios. E olha, irmãos, quando Deus resolve trabalhar, Deus faz de forma surpreendente. Vai os leprosos, imagino eu aqui, arrastando a perna, muitos deles já doentes, talvez até com membros do corpo decepado, e aqueles homens do exército inimigo, a Bíblia diz que eles começaram a ouvir um som de algo se aproximando, e como eles não sabiam o que era, eles começaram a ouvir o barulho aumentar, como som que fosse de cavalos, sons de carruagens, sons de homens marchando, e eram apenas 4 leprosos caminhando em direção a eles. E aqueles homens então do exército inimigo, a Bíblia diz que eles, falar igual o cuiabano, pranchou fora, vazou, foi embora,
fugiram, nem olharam para trás. A Bíblia diz que eles correram, foram embora, deixaram o acampamento, deixaram animais, deixaram comida, deixaram prata, deixaram ouro, e os leprosos chegaram e encontrou tudo vazio, sem ninguém lá, e eles falaram: agora deu bom para nós, né? Agora deu bom para nós. E aí eles entraram numa tenda, a Bíblia diz, eles comeram, beberam, pegaram os ouro. Opa, agora eu estou rico, pegaram o ouro. A Bíblia diz que eles esconderam o ouro, falando: vamos resolver nosso problema. Se tiver médico, nós vamos caçar os melhores médicos, nós vamos sarar, porque agora a gente pode pagar. Eu imagino agora eles pensando um monte de coisa, mas um deles disse assim: é o seguinte, peraí, nós estamos numa guerra, nós estamos com um problema, não está certo isso que nós estamos fazendo. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá, vamos dizer para o nosso povo, vamos dizer para o povo de Samaria que não tem ninguém aqui, vamos dizer que eles podem sair, que eles podem vir, eles não vão morrer, eles não precisam se matar, mas lá dentro não, tem comida para todo mundo, tem bênção para todo mundo. Deus gerou o livramento para todo mundo. A Bíblia diz então que os leprosos voltaram e anunciaram, e cessou a guerra, acabou o problema. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus pode levantar quem você menos espera, para ser um instrumento de Deus, para resolver o teu problema. Tem muitas pessoas que às vezes criam expectativa em pessoas que podem fazer alguma coisa. Ei, aqueles leprosos, eles não podiam fazer nada por ninguém. Aqueles leprosos, ninguém tinha esperança neles, ninguém colocava confiança nele. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você está aqui nessa noite, talvez você é uma pessoa que diz assim: Senhor, eu estou doente, eu estou enfermo, Senhor, eu sou incapaz, Senhor, eu sou inválido, Senhor, ninguém acredita em mim, ninguém faz nada por mim. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: você pode ser um instrumento de Deus para salvar uma cidade, para salvar a vida de pessoas, para levantar pessoas, para resolver o problema de pessoas. Deus pode usar você. Não se sinta incapaz, não se sinta inferior, ainda que você tenha deficiências. Aqueles homens eram leprosos, eles eram doentes, mas Deus usou eles como instrumento para poder trazer as boas novas para aquela cidade que Jesus entrou com providência. Eu quero orar por você nessa noite. Deus vai te levantar e você vai ser portador de boas novas, você vai ser portador de boas notícias, você vai ser homem e mulher que vai chegar em lugares, vai chegar em cidade e dizer: ei, tem coisa boa chegando, Jesus vai mudar essa história, Jesus vai mudar essa realidade, independente das suas deficiências, Jesus vai te usar e você vai ser instrumento de Deus nessa terra. Aleluia! Se coloque em pé em nome de Jesus. Nós precisamos acreditar nessa palavra que o Senhor liberou sobre nós. Nós precisamos acreditar nessa palavra. Acredita. Feche os seus olhos nesse momento.